anos 80, e de repente sai um carro novo, um design completamente novo, que é completamente reto. E para aquilo, aquilo para as pessoas era futurista. Tá a ver? Bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Driver e Horst. Eu acho que vou chegar para aí ao episódio número 100 a dizer bem o teu nome, que se chama Não Me Gamem o Autorádio. Como é que é, Horst? Tudo bem? Como é que é? Estamos sempre bem. Estamos sempre bem. O primeiro episódio saiu a semana passada. Na verdade, estamos a gravar este, ainda não saiu. Estamos a gravar antes da grande estreia, é verdade. E estamos aqui com uma coisa, a fazer uma coisa diferente e tudo, que é estamos live no TikTok. Portanto, até pode haver aqui alguma interação. É sempre interessante. O pessoal está aqui já a fazer super comentários e super perguntas. Eu adoro, sabes que eu adoro, e falar aqui um bocadinho de TikTok, eu adoro os nicks que o pessoal se lembra. Está aqui um que é o Jorge Erótico Badalhoco. Pá, Porquê? sempre. Porquê? Estás a ver? O anonimato da internet é fantástico. Não é bem um anonimato, porque é o Jorge. Alguém há de saber quem é este Que é o Jorge. Jorge Erótico Badalhoco. Afirmativo. Mas pronto. O tema de hoje é um tema relacionado com automóveis, que é um tema que eu já queria abordar há algum tempo. Que é o que é um clássico. O que é que faz um carro clássico? O que é um carro clássico para ti, Horst? Epá, eu para mim, com os meus 22 anos e uma mente muito jovem e ainda bastante recente na cultura automóvel, para mim, pronto, um clássico acaba por ter que ser um carro velho, com muitas aspas. Não precisa de ser velho no sentido de estar aqui de podre, mas tem que já ter uma certa história. Não precisa ter muitos quilómetros, mas precisa de ser um carro antigo, por assim dizer. Estava-te a perguntar se é a história do carro ou o carro na história, e eu não ouvi a tua resposta, desculpa, mas estava aqui concentradíssimo a resolver um problema técnico. Eu diria que é o carro na história, porque, por exemplo, o meu carro, o Honda Civic 1.5 a gasolina, por muito que dentro de 4 anos já seja considerado um clássico em Portugal, e por muito que eu o quisesse considerar um clássico, não houve assim uma grande história na cultura automóvel, claro. Mas ao mesmo tempo, se calhar daqui a 20 anos, quando o carro já tiver quase 50, aí já há de ser considerado um clássico, talvez pela raridade, se ele continuar nas estradas, o que eu espero que sim. Então Mas achas que a raridade está relacionada com... Porque lá está, o conceito do clássico, não é? Pode ser várias coisas e é muito subjetivo, que é o meu primeiro ponto. Depois, o que é que leva as pessoas, dentro dessa subjetividade, acharem que é um clássico ou não? Achas que a raridade é um dos principais fatores? eu acho que sim, sem dúvida. A raridade, Okay. que pode ou não ser já de fábrica, se for obviamente um modelo que foi pouco produzido, há de ser. Raridade de fábrica é um bom conceito, gostei. Sim, porque, por Sim, eu exemplo, percebi completamente o conceito, nunca tinha pensado no termo assim, tá a ver? Achei exato. piada. Mas ao mesmo tempo também pode ser a raridade e dando outra vez o exemplo do meu carro, eu acho que já se encontram poucos carros no estado do meu completamente originais, sendo um Civic. Portanto, se calhar daqui a 10 anos o meu carro vai ser raríssimo de encontrar. Ok. Então E foi um carro produzido. eu vou-te falar um bocadinho o que é que eu acho que são clássicos e tu vais-me dizer se concordas comigo ou não. Eu acho que como existem carros novos de diversas gamas, existem diversas gamas de carros clássicos. E eu acho que existe uma categoria que eu gosto de chamar os clássicos de entrada. E nos clássicos de entrada entram carros que não são necessariamente raros, mas que foram de tal forma emblemáticos que se tornaram acarinhados pela memória coletiva. Consegues Exato, perceber então o que eu estou a dizer? consigo. Tipo, É aí que eu incluo os carros que tiveram uma presença na história.
Não precisam de ser raros, mas tiveram uma presença. Mas é isso, eu chamo essa presença uma presença na memória coletiva das pessoas, ou seja, Sim, é sim, muito sim. e esses carros é muito difícil tu perceberes quais é que vão ser no futuro. E nós no primeiro episódio, este é o segundo, falámos um bocadinho disso, quando falámos do conceito de antigamente não havia encontros de clássicos, não é? Sim, E não havia propriamente, se calhar, uma cultura automóvel como conhecemos hoje. E é interessante pensar nesse aspecto, que é, eu não acho, às vezes as pessoas dizem, isso não é um clássico porque há pontapé. Não, um clássico entra na memória coletiva e há vários motivos, e eu reforço muito esta ideia, que para mim um clássico é aquilo que, e nem digo memória, é tipo uma melancolia, estás a ver? Tipo uma sim, nostalgia, sim, estás a ver? sim. Sim, Tipo, uma e há pessoa. vários motivos que um carro pode pertencer a isso. Ou porque toda a gente tinha um e era brutal e toda a gente se Sim, lembra, estás a ver? Como o Datsun 1200, que é o caso do meu, estás a ver? Que não é um carro propriamente raro, mas que ninguém tem dúvidas que é um carro clássico, estás a ver? Tipo, sim, sim, sem dúvida. e depois temos aqui o conceito mais técnico, que é o carro clássico, é o carro com mais de 30 anos, bababá, bababá. Só que se formos a Exato. ver, um carro de 92 por esse conceito já é um carro clássico. E Sim. aqui entramos noutra questão. Será que é preciso mudar esse conceito para se adaptar àquilo que as pessoas acham que é um clássico? Ou podemos manter esse conceito, tendo em conta que em 92 já existia uma massificação tanta do mundo automóvel que se calhar é preciso acrescentar alguma coisa. O que é que tu achas? Epá, eu acho que esse conceito dos 30 anos é mais uma questão burocrática e de facilidades do que propriamente as pessoas considerarem um clássico só por ter mais de 30 anos. Acaba por ser mais fácil por, pronto, as cenas das inspeções deixarem de ser obrigatórias, o facto de ter um certificado de veículo histórico em que já não é preciso fazer uma série de coisas, acaba por ser mais burocracia do que outra coisa, porque se nós formos a pensar, então daqui a 8 anos, nem isso, um BMW E46 é considerado um clássico. Um 320D. Sim, e epá, é Uh, um bocado estranho. é isso que eu estou a dizer. Achas que deviam mudar os critérios, tipo técnicos? Epá, lá está, porque aquilo como é uma pelo menos eu considero que é uma facilidade burocrática, porque não podemos estar à espera que seja o IMT a categorizar o que é ou não é um clássico com base em muitos critérios. Portanto, eu não acho que eles devessem mudar. Talvez no futuro faça sentido por causa disso da massificação que estavas a falar. Hum, mas ao mesmo tempo, não sei, mudava. Como é que achas que poderia ser mudado o critério? Ou seja, deixar de ser os 30 anos e passava a ser o quê? Pá, eu acho que ou criava-se outro conceito, não sei. Eu não pensei tão far ahead. Tá a ver? Tecnicamente, eu acho que um carro de 92 efetivamente está a entrar numa idade onde pode começar a criar-se essa memória coletiva de certos modelos. Agora a questão é, isso não é técnico, estás a ver? Tipo, isso a memória coletiva é uma cena, é um fenómeno social, estás a ver? Pois, Bué complexo, muito complexo. Tecnicamente, eu acho que eles deviam alargar, deviam dizer: olha, já até os anos 90 está fechado. Agora, a partir dos anos 90, pá, deviam alargar mais 10 anos, estás a ver? Eu acho, por ou exemplo, estás a seja, ver? ou seja, manter o critério de A partir dos ah, anos 90, precisas de 40 anos, que o carro tenha 40 anos para ser um clássico, ok, estou a perceber. percebes? Estender aqui um bocadinho a cena do pré-clássico, porque o tempo, o Ok. tempo, o tempo é uma construção social do homem, estás a ver? Sim, E, sim. e quanto mais avançamos no tempo, mais ele é distorcido e nós temos uma distorção diferente dele, estás a ver? E é impensável para quem quer que seja que esteja vivo agora, um carro de 92 ser considerado tão clássico tecnicamente como um carro dos anos 50 ou 60, estás a ver? Tipo, Claro. percebes? E os anos 80 está ali aquele naquela.
vá naquele meinho, meio esquisito, Sim, está que ali na ninguém zona gosta. cinzenta. Os anos 80 é uma década muito interessante, que foi quando o design dos carros começou a ser computurizado. Mas era um mal computurizado, tá a ver? De género. Yeah, Epá, olha, vamos começar a usar esta tecnologia, mas isto só faz retas, tá a ver? yeah. Eh, e até aí os Mas há carros mas eram. há muita gente que gosta de carros assim mais retos. Exato, não estou a dizer mal, eu estou a dizer é que tem boa piada a nível de design, porque Sim, nota-se completamente que antes é disso os carros eram tipo esculpidos à mão, literalmente. sim, Tá a ver? Eles sim, sim, pegavam em sim. moldes, iam esculpindo até ter o conceito e depois iam fazer a chapa, faziam o molde com aquele conceito, perdão, e iam fazer a chapa com aquele molde, tá a ver? E Yeah, de repente, epá, temos aqui uma tecnologia nova que poupa, porque as marcas de carros sempre foram marcas, eram marcas, não é? Mas eram empresas, claro, tem sempre que eram ganhar dinheiro e maximizar ao máximo. afirmativa. A ideia sempre foi fazer dinheiro, nunca foi fazer umas coisas que o pessoal gostasse e que criasse Exato. toda esta comunidade e este eh, toda a comunidade e tudo o que está em volta dela, tá a ver? Sim, Não, sim. era tipo, olha, as pessoas querem deixar de andar de cavalo, Yeah, vamos fazer umas coisas que andam um bocadinho mais rápido de cavalo yeah. e que não precisam de comer feno e que não largam bosta, não é? E que tem a Porque, capacidade de ir mais longe. possivelmente, dependendo da marca, não é? Eh, Sim. um, e vamos cobrar dinheiro por isso. Foi assim que surgiu o automóvel. Ninguém pense que foi a pensar, e vamos num dia vamos fazer carros com 1000 cavalos, ou fazer marcha atrás primeira. Não foi nada disso. Tá a ver? Foi sempre no sentido económico. Yeah, Então, quando chegou a altura computurizada, do design computurizado, fantástico. O que se poupava de poder meter aquilo numa máquina e a máquina sacar um design. E na altura, imagina, anos 80, hum, anos 80 e de repente sai um carro novo, um design completamente novo, que é completamente reto. E para aquilo para as pessoas era futurista. yeah. Estás a Mas imaginar? se nós formos olhar para os carros que em certa altura foram considerados futuristas, nós agora pensamos, como é que isto aconteceu? Não, Como sempre é que houve, se... sempre houve uma ideia do que o futurismo eram as naves espaciais e os Jetsons, como é que era? Jetsons, não é? Aqueles desenhos animados dos ricos, do futuro, que eles andam tipo em naves espaciais. Isso, cara, não é do teu tempo. Não Acho te que era os lembras? Jetsons, tenho uma Yeah, vaga ideia yeah. disso. Sempre houve um conceito que o futuro seria em forma de disco voador. Eu não sei quem é que se lembrou do disco voador, mas essa porcaria está aí Eu acho que devia estar um bocado associado ao conceito de aliens e eles já têm uma tecnologia muito superior e mas andam mesmo aí dos em aliens, ovnis. vamos assumir que os aliens, pronto, são uma cena não é inventada, mas isto não vamos começar aqui no Aliens. Sim, sim. hum, Guardamos isso para um outro episódio. Agora, ou para outro podcast, é melhor. Oh, É exato. tão off-topic que é outro podcast. Mas vamos admitir que eles efetivamente não fazem visitas recorrentes à Terra. Até porque não seria assim tão interessante ver as pessoas. Diria eu, se eu fosse um alienígena, não iria e andasse a navegar pelo espaço, não iria fazer esse tipo de coisas. Porquê? Porque um disco voador, tá a ver? Tipo, e porque é que os carros hão de ser discos voadores? Tá a ver? Tipo, Yeah. Mas acreditas que. mas isto estamos a divergir a- tanto do tema principal. Certo, certo, certo. Mas Mas, agora tenho só esta pergunta. Acreditas que ainda vamos estar cá, tanto eu como tu, para ver o primeiro carro voador? dude, já existem carros voadores, sabes Ok, isso? mas sim, sim, Chamam-se, eu sei. tem um nome que se chama assim, avião. Não, ok. Não, 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 não. Não, mas Dude, eu um acho. carro voador é um avião, meu. Não, Um não, mas helicóptero, a eu estou a cena dizer é tipo essa. uma cena, sim, mas uma cena que seja mais comum, ou seja, que o mortal comum possa ter acesso Não dá, e que não dá, não dá, sabes porquê? Porque na aviação tudo é caro. A aviação é uma cena que é como ao mergulho. É, mas para ser-se, nós agora temos uma pessoa chamada Elon Musk que é meio maluquinho das ideias e põe-se a tentar inventar cenas, mas pensa assim, as pessoas já se matam quando andam só em duas dimensões. certo? Se as pessoas andassem em três dimensões,
esquece, era o Era fim o do mundo. caos. Era o fim do Ok. mundo. A aviação é como ao mergulho. Só é segura se for feita com tiver muitas medidas de segurança e for feita por pessoas profissionais e com experiência, tá a ver? Não dá para o comum mortal andar aí a viajar. E tu, e quem vir isto e já viu o primeiro episódio, sabe que eu tenho experiência nisso, não é? E pá, um avião e um helicóptero, aquilo não faz nada sozinho, tá a ver? Tens o piloto automático, etc. Sim, mas Mas, isso é meio um bocado como o cruise control. O exato, piloto aquilo, automático há de ser muito, tipo, tens que estar lá. Ele exato, não te leva a sítios sozinho. já existem pilotos automáticos bastante avançados, que fazem quase tudo sozinho. Mas numa situação de emergência, tu tens que saber, tens que aterrar aquilo. Epá, e tu Yeah. estás a imaginar o comum mortal nem sequer sabe, tem um sinal de stop, que toda a gente sabe que tens que parar e ninguém para. Na aviação isso não acontece. É Pá, tipo, em minha as defesa, regras são. os meus instrutores de condução, a voltar do meu exame de condução, não pararam no stop e disseram: agora que têm carta já podem fazer isto. É verdade. É verdade, epá, e é verdade que há stops que estão em Portugal, e isto é outro tema. Sabes que eu chumbei o meu primeiro exame de condução à pala de um desses stops. Tipo, era o stop com menos sentido que alguma vez vi na minha Mas vida. estava E, lá, só tinhas pá, uma pois. função. Mas em Yeah. Portugal não há não há ninguém a pensar na eficiência do trânsito. Não há ninguém, eu vejo às vezes semáforos e penso, ninguém pensou que este semáforo podia ser muito mais eficiente, tá a ver? Ou este stop podia ser mais assim, ou aquele cruzamento podia ser mais assado. E é engraçado que eu jogo muito, tenho muitos anos de um dos meus jogos, tipos de jogo favorito é simulador de cidades, Ok. SimCity, o City Skylines, etc. E eu fico horas e horas a desenhar trânsito, a desenhar estradas, não sei, Planeamento. Yeah. planeamento de De trânsito. infraestruturas. Yeah, e é fantástico, mas pronto. Ahm, não acho que o futuro automóvel passe por carros que voam, porque as pessoas ahm, não têm noção do que é voar, tá a ver? Tipo, a não Sim, ser que sim, tu sim. consigas automatizar aquilo a um ponto. Tinhas de ter duas coisas, e já estamos a divergir bué do tema principal. Já voltamos, vamos só Yeah. terminar aí esse pensamento e já se volta. Não Para faço mais teres, perguntas. para teres carros voadores, não, acho bem fazer as perguntas. Para teres carros voadores, tinhas de ter duas coisas. Tinhas de ter um sistema autónomo 200% fiável que Yeah. interagisse Sim, que criasse uma rede em que todos estivessem interligados para evitar colisões. com tudo, estás a ver? Que, Yeah. para tu teres ideia, na aviação a sério ainda não existe implementado de uma forma generalizada. Existem já sistemas que fazem isso, mas depois há aviões que não têm. Epá, é bué complexo. É bué Yeah. difícil implementar isso na aviação, que é uma coisa que anda cá há 100 anos também, porque não vamos esquecer que o avião tem pouco menos idade do que o carro. Não Yeah. sei se tens essa ideia. Não, O não, primeiro não. carro da Mercedes é de 1890, 80 e tal, ou o que é? 88, uma cena assim. E o primeiro avião a voar é de 1903. Ok. Sim, por acaso não tinha ideia. Como eu estava-te a dizer, o Flyer One. O Flyer One, e nós tivemos que cortar aqui o. Para outra vez. Tivemos uns probleminhas técnicos, mas pronto, vamos recapitular o que foi dito nos Vamos últimos recapitular o que minutos. foi dito. Eu estava a falar do Flyer One, que foi o primeiro avião em 1903, que não era bem um avião, aquilo era um pedaço de lona com um motor, voou para aí uns 30 ou 40 metros, mas foi considerado o primeiro voo. Ou seja, para tu teres uma ideia, o avião tem quase a mesma idade de desenvolvimento, o mesmo tempo de desenvolvimento do que o carro. Sim. E não é por isso que temos carros voadores. Temos o quê? Temos carros e temos aviões, Yeah. certo? E na minha opinião é preciso duas coisas que ainda não aconteceram, e eu acho que ainda não tínhamos falado disto antes de cortar. Duas coisas para termos carros voadores. A primeira é um sistema de automação de navegação completamente infalível.
Porquê? Porque os aviões, os carros é tudo muito giro. O carro avaria, tu encostas e vais à tua vida, não é? Chamas o Yeah, reboque e está tudo bem. Um avião ou um carro voador, quando yeah. avaria, se Cai. há uma, há, há uma coisa que é garantida nos aviões. Nenhum avião na Fica. história da aviação ficou lá em cima. Yeah. Vêm todos parar cá abaixo. Tá a ver? Por isso é que há mais aviões no mar do que submarinos no céu. Afirmativo. Um, e é por isso que os aviões têm pilotos, ou seja, e é muito difícil tu dares uma formação, uma boa formação. Já inventaram aí umas coisas, tipo, há uns aviões que acho que são os Cirros, um avião civil, que tem um paraquedas. Ou seja, que o seu avião, em caso de Ok. emergência, qualquer coisa, tem um paraquedas. Vai Tá ter a que ser ver? um paraquedas muito grande para aguentar com um avião. Não, porque há aviões pequeninos também, tá a ver? E é isso que eu queria também te Ok. explicar. Tipo, já existe um bocado esse conceito do carro voador, que são aviões de uso particular, tá a ver? Só que na aviação é tudo muito caro. E aí veio o meu segundo ponto, que é teres uma fonte de energia hum, muito eficiente e barata, que não existe ainda e que dificilmente vai existir. E quando existir, até que ponto não vais te lembrar de todo outro tipo de formas de movimentares e de deslocares, Sim. inclusive um teletransporte, uma coisa assim, tá a ver? Teletransporte eu já acho muito complicado. Acredito mais num carro voador do que no teletransporte. Ok, mas pronto, só para dizer que eh, a, a aviação é tudo muito caro. E se as pessoas se queixam que o carro consome 6 litros e que o gasóleo está caro, Yeah. imagina, por exemplo, o caso do meu avião, que é o C-130, que gasta 5 mil libras por hora. Yeah. Que nós fizemos a conta há bocadinho e há de dar mais E ou vamos menos 240 litros ao 100. 240 litros, acho. Imagina as pessoas, claro que não é o avião mais eficiente do mundo e é um avião grande, Mas sim, de mas certeza que o avião mais eficiente do mundo não faz médias de 6 aos 100. exato. Tenho a Agora, certeza. já estão a tentar, e é uma coisa que faz sentido, por exemplo, os aviões a hidrogênio, porque é uma fonte que é facilmente Yeah. gerível num uso contínuo durante várias horas ao mesmo regime. Mas pronto, já divergimos, já tivemos Sim, aqui um problema técnico, vamos vamos voltar ao voltar aos tema principal. clássicos. Eu estava a dizer que existem os clássicos de entrada, que é onde entram os clássicos como o Datsun 1200, como o Karossa, como o Renault 5, como o Quatrel, como o Citroën 2 cavalos, estás a ver, o Mini, Sim, que foram carros que não são raros, que não são propriamente grandes máquinas a nível de performance e o que seja, mas entraram, e foi aí que eu fui buscar a ideia da memória coletiva. Entraram tornaram-se clássicos, não no sentido técnico, mas no sentido social, sim. precisamente por serem trazerem esse sentimento de melancolia e marcarem uma geração e as pessoas, o Carocha, pá, o Isso, Carocha, então, isso acabou por acontecer, porque, por exemplo, pelo menos no caso do Karossa, eu acho que o Karossa foi um dos carros mais produzidos na história. sim, e produzido durante mais tempo, Exato, ou por seja, exemplo, tá? um clássico acaba por ser o mais raro, que foi pouco produzido ou que já existe pouco, ou então socialmente um dos que foi mais produzido, porque existe uma memória coletiva de nos meus tempos de infância era isto que eu via a passar constantemente. Não diria só, porque eu sou um bocadinho contra. Ok, pode ser um clássico, mas para mim interessa-me mais a cena da memória coletiva, porque ou seja, quando nós falamos de um clássico a nível social, estamos a falar do quê? Eu falo de haver um contrato social entre as pessoas de que aquele carro tem um certo valor acrescentado e deve ser mantido, percebes? Certo. Ou seja, a raridade por si só não acho que seja uma condicionante. Porquê? Porque há carros que hoje em dia são raros e eram raros de origem Sim. porque eram maus. Fiat Multipla. Olha que Eu sei a tua teoria. Eu sei a tua teoria. para já há duas Fiat múltiplas. Há uma Fiat múltipla antiga que é só dos clássicos com mais sobrevalorização. Sobrevalorização, no minha opinião,
justificada, mas mais, sobreavaliados no sentido de ganharam mais valorização, que também é feia como tudo. Nenhum E que carro tem ganhou mais valorização que Civics. Estamos em Portugal e Civics neste momento, pá, eu acho que qualquer dia troca o meu por um Ferrari. Tu tens noção que aquilo, não sei se conhece a Fiat Múltipla, a antiga. Eu lembro-me que vi uma altura quando tu partilhaste, acho que foi nas stories do Instagram, ou então estavas a falar disso no Discord e eu na altura vi, possivelmente. mas não tenho muito presente, não. Tem exatamente a mesma história que a Fiat Múltipla mais atual, que é, na altura não vendeu nada porque as pessoas acharam horrível, porque aquilo é um carro que parece que está ao contrário. E hoje é dos Fiats e dos clássicos mais valiosos que há. Porquê? Porque epá, é cute. A porcaria da carrinha é mesmo fofa, estás a ver? É engraçada, estás a ver? E eu acho, aliás, eu não tenho dúvidas que a múltipla. Porquê? Porque vamos voltar aqui um bocadinho atrás. Fenómeno social. Quem é que move o fenómeno social dos clássicos? É a comunidade automóvel. O pessoal que gosta de carros. E o pessoal que gosta de carros gosta de chamar a atenção, gosta que olhem para o carro deles, cenas estranhas. Daqui a 30 anos, se tu apareceres num car meet com uma Fiat Múltipla, tipo mint condition, tu achas que não vai fazer barulho, achas que não vai. O único problema da Fiat Múltipla é que não tem propriamente motores interessantes. Mas se aquela porcaria tivesse saído com um V6, uma coisa assim, estás a ver? Tipo, mais interessante, digo-te, essa porcaria ia tipo skyrocket de nada com swap resolva. Certo, mas aqui nos clássicos entra outra cena, que é a originalidade. Eu ia perguntar exatamente isso. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que tenha um carocha, e um carocha é um clássico muito comum. Essa pessoa, para se destacar, tem, ou seja, as pessoas gostam que, era o que estavas a dizer, as pessoas gostam que olhem para o carro delas. Vamos supor uma pessoa que tem um carocha e vai a um encontro de clássicos, é só mais um carocha igual aos outros todos. Mas agora vamos supor que tem um pequeno rebaixamento, nada de chassis a roçar no chão, mas pronto, um pequeno rebaixamento, tem umas jantes mais apelativas, mas à época, para também não abusarmos. E tem assim podes pegar no caso do meu Datsun, que tem jantes de época, tem um kit de rebaixamento, por exemplo, tá a ver? Qual é que era a tua questão? Exato. Isso, ou seja, tu estavas a falar da originalidade, mas há pequenas coisas que, apesar de alterarem a originalidade, não, pelo menos para mim, não retiram valor a um clássico. Não, mas lá está, um swap. Ninguém tem que há saber. Há swaps de época. Sim, pode ser, por exemplo. Um swap pode ser de época, se na altura, e tu vais ver isto, isso vai fazer parte do fenómeno dos clássicos daqui a 30 anos. Tipo swap, porque hoje em dia é mais normal fazer os swaps. Isto na altura vazia-se. Percebes? E vai ser tipo um swap de época, quase, como se trocava as jantes por jantes que havia na altura. É umas jantes de época, estás a ver? Aquilo é o clássico. Tens de pensar que aquilo é como, e tu, pronto, o teu carro já é um bocadinho antigo, mas não é muito, é que é um pedaço de história que ficou ali preso, estás a ver? Sim. E tudo o que tu alteres tem que ser muito bem pensado, porque tu estás a danificar esse pedaço de história, percebes? Na minha opinião, e isso tira-lhe sempre que fazes isso, tiras-lhe um bocadinho de valor. Agora, eu troquei as jantes, mas eu tenho lá as jantes de origem, eu tenho lá os tampões. Até eu tenho as minhas jantes e tampões de origem e tenho um humilde Civic. Percebes? Ou seja, há coisas e coisas, tipo. Estou a perceber. Há coisas que são bastante reversíveis. Agora, o pessoal que desmonta um carro todo, mete-lhes baquês, mete faróis de LED, mete. Percebo. Mas, por exemplo, com certeza que existem pessoas que gostam muito do visual de um carro clássico, mas querem ter uma coisa mais moderna. Sim. Ou, por exemplo, até pessoal que faça projetos para rallies, mesmo que sejam rallies amadores, e querem manter vivo o look de, pronto, digamos até um Datsun 1200, eu acho que até tem alguma presença em rallies, mas pronto, precisam de ter ali um motor mais potente, precisam de ter outras coisas. Mas isso não é
o conceito do clássico, estás a ver? Tipo, isso é um projeto de rally, é um projeto de drift, é um projeto teu, estás a Mas ver? acabam por pegar num clássico. Pegaram num carro clássico e transformaram-no em algo que não remete a essa memória coletiva, percebes? Ok, sim. Por exemplo, eu Isto é a vi. minha opinião, Sim, 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 atenção, sim, sim. é aquilo que eu acho que é um clássico. Isto com o conceito de aquilo ter um valor acrescentado, percebes? Ou seja, Sim, e voltando aqui à conversa de há bocado, a raridade, um carro que é mau e que deixou de existir porque era mau, porque ganhava ferrugem, porque não andava, porque avariava sempre, e houve um velhote que era maluco e conseguiu, sabe-se lá com que ajuda divina, manter o carro, tipo, não faz com que o carro depois valha o mesmo do que outros, porque a única coisa que vai dar valor a um carro é procura. E certo. para haver procura tem que haver este sentimento de memória coletiva e de haver uma ideia que aquilo era bom e que era um pedaço de história e que as pessoas querem manter esse pedaço de história. E ou seja, não quer dizer que um carro que é raro não seja um clássico, mas não é a raridade que eu acho que lhe dá esse estatuto, percebes? Sim, sim, sim. Estou a perceber. Percebes? E depois temos carros que foram emblemáticos noutro sentido, não é? Tipo, ou seja, entra na mesma cena que é da memória coletiva, mas é porque um Aston Martin DB5, por exemplo, Yeah. ninguém teve um Aston Martin DB5, ninguém Sim, diz, sim, sim. eu tinha um quando era. Não, mas porra, era o carro do James Bond, Yeah, 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 yeah. percebes? Ou seja, está a entrar na memória coletiva na mesma, estás a ver? Agora, Para agora, que outras estás- carteiras. agora, agora, agora que estás a falar disso, hum, estava a pensar, imagina daqui a, pá, sei lá, 30 anos, Já sei o que é que vais dizer. alguém há de estar a ter esta conversa, mas não vai ser o Aston Martin DB5 do James Bond, vai ser um Skyline do Paul Walker. Já sabia que ias dizer isso. Completamente, completamente. Pá, Aliás, e isto volta à mesma conversa de há 30 anos não havia encontros de clássicos. Há 30, 40 anos não havia encontros de clássicos. Nós hoje já sabemos que existe esse. Porquê é que os carros, e tu há bocado estavas a falar disto, os Civics já se valorizaram bem? Porque a nossa geração e a geração que está atualmente a comerciar carros e nunca se comerciou carros em segunda mão como se comercia agora, sim, já conhece esse fenómeno. Ou seja, já sabe que os carros, quando entram numa memória coletiva de serem bons, yeah, valorizam. Então antecipam-se a isso. E é por isso que os Supras hoje em dia, a pessoa vai pedir 100 mil euros por um Supra. yeah. É uma coisa que me deixa tão triste. Eu vou ter que fazer tanto dinheiro para ter os carros que eu quero na minha garagem. Pá, é uma coisa ridícula. Ou não, ou então faz o processo inverso. Não, mas a cena é, eu quero ter uma. Antecipa-te, antecipa-te. Eu Não, não não, tenho não. dúvidas. Por exemplo, eu não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Isto é um bocadinho um big saying. Mas imagina o Giulia, o quadrifólio. Não, o meu é o modelo mais utilitário, apesar de eu gostar muito do carro. Blá, 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 blá. O Giulia quadrifólio é um carro que daqui a 30, 40 anos, não tenhas dúvidas que vai manter, ainda mais agora a marca foi comprada pela Stellantis, ou juntou-se lá Sim, com a sim, PSA e sim, fizeram sim, a sim. Stellantis, blá, 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 Sim. e vai mudar completamente de rumo novamente. Não tenhas dúvidas que o Giulia vai ser um carro que vai manter um valor residual alto e depois a uma certa altura, quando vier a escassez, vai começar a subir de valor, que é o que aconteceu com o Alfa Romeo 4C. Não sei se tens Sim. essa noção, que era um carro que já não há novos e estão a ser vendidos usados mais caros do que eram novos. E é um carro com 6 ou 7 anos. Sim, E é um lá está, 4C, é a é procura um existente. exato, é um O ponto oito. isso também aconteceu com os Ford GTs, que eu, quando, na altura em que saíram era só por encomenda e só certas pessoas é que tinham acesso a comprá-los, e havia pessoal que a comprar o carro e depois vendeu 2 ou 3 anos depois, porque até a própria Ford sabia que isso ia acontecer e obrigou toda a gente a assinar um contrato de que não vão vender o carro, e passado 2 ou 3 anos o carro tinha quadriplicado o seu valor. Yeah. Pá, ou seja, eu acho que o clássico passa por aí. Passa tal como eu acho que às vezes pode ter, por outro lado, pensa assim, não sei se já foste ao Museu do Caramulo ou Já há muitos algum anos, museu mas automóvel, não me lembro, já não me lembro bem, tenho que lá voltar. mas antigamente, e não sei se tens noção disto,
os carros, haviam marcas, as marcas é uma coisa bastante relativamente recente, vá, porque antigamente os carros derivavam das carroças e é daí que vem a carroçaria, porque havia efetivamente pessoas que faziam carroçarias, havia marcas, haviam fábricas que faziam o carro em si, o carro, o motor, o chassi, Sim. e depois tu tinhas de pegar naquilo, levar a um carroceiro e ele fazia-te a carroçaria do carro, estás a ver? Literalmente. Nunca tinha pensado nisso, que engraçado. Ou seja, não havia propriamente, e foi aí que começaram a aparecer as casas de design, não é? Tipo, Sim. e começaram a fazer, e se fosse preciso, o chassi era o mesmo, e tu ias a um sítio e tinhas um carro de uma forma, e depois havia várias opções, etc. Pronto. Mas nessa altura existiam os carros, e tu podes dizer, yeah, isso são carros clássicos, têm que ser carros clássicos, mas para mim têm muito pouco interesse, porquê? Porque não entravam na memória coletiva, porque tu olhas para aquilo, olha, Yeah. não. Os carros eram todos diferentes, não havia um sentido de identidade da marca, Sim, percebes? sim, percebo. Obviamente são carros clássicos por definição, tecnicamente, mas para já quem tem esses carros em memória coletiva já faleceu, provavelmente, estás a ver? Sim. E depois não fez parte dessa comunidade, depois sendo um fenómeno social tem que ser partilhado por muitas pessoas, estás a ver? Mas não tenhas dúvidas que há muitos carros que vês hoje nos filmes e épicos e já estão a valorizar. Um Skyline já é caríssimo, um Supra é caríssimo já. O pessoal já está a falar aí nos comentários da live do i86, que muito O provavelmente E86, pelo já, mas esse Initial ainda há mais D. tempo. Esse ainda há mais tempo. Esse ainda há mais tempo, estás a ver? Tipo, e estão a valorizar e vão continuar a valorizar. Agora, muito mais antecipadamente, nós não passámos. O que o pessoal se queixa é: houve uma altura em que tu conseguias comprar um Datsun 1200 por 500 paus. Bom, Yeah. percebes? E é a típica geração nossa e mais nova é o típico, pá, que apesar de estar cheio de vantagens e cheio de coisas boas na vida comparativamente às gerações anteriores, queixa-se que não ter passado na altura, por uma altura em que os Supras estavam a 500 paus, estás a ver? Para já cá Yeah. nem há muito disso, mas imagina, estás a ver? Sim, sim. Não, tipo, nós passámos de uma fase de eles serem relativamente recentes para serem sobrevalorizados, estás a ver? Yeah. Mas pronto, basicamente estas são as minhas definições de clássico. Aquilo que eu acho que traz um clássico é isso. É um sentimento de nostalgia, de melancolia coletiva, é um fenómeno social que, de uma certa forma, cria uma valorização de um certo modelo que faz com que o carro suba, tenha um valor acrescentado, não é? Suba de valor, tem um valor acrescentado ao valor intrínseco do carro, que é as rodas e o motor e o chassi e aquilo tudo. Sim, sim, sim. E é por isso que tu tens marcas como a Alfa Romeo que, por serem tão apaixonantes, tão viradas para a comunidade automóvel, por mais que eles às vezes tenham sido uma bosta quando saíram os carros, tipo, ficaram na memória coletiva, tá a ver? Porque destacaram-se, enquanto tu tens Sim. carros que até eram porreirinhos e eram fiáveis e tipo, ninguém se lembra deles e ninguém os quer agora, tá a ver? Yeah. Pá, eu concordo a 100% com isso. Ahm, Pá, eu não sei em quanto tempo é que isto já vai, sei que o nosso Vamos objetivo. em 40 minutos agora, acho que está bom. Ok, então eu tenho uma pergunta que é: qual é que é o teu clássico de sonho? O meu Ou clássico de seja, sonho. se não houvesse um limite de budget, se não houvesse uma impossibilidade qualquer, qual é que seria a tua escolha? Estas Eu perguntas tinha que ir, difíceis. eu tinha que ir para o 33 Stradale. O meu italiano está um bocado enferrujado. Acho que sei Pá, qual é. Ok. é um carro, é um Alfa Romeo. Aquilo, eu acho que nem foi bem modelo de produção, mas a Alfa Romeo tem muito design na sua história. Epá, não sei, não sou nerd ao ponto de saber quantos é que foram feitos, Sim, sim, sim. mas é um carro que para mim tem as linhas, as proporções todas certas. E eu, para mim, o design de um carro, nesse aspecto, tipo carro de sonho, é muito, muito, muito importante. Mais do que se é bom, se anda muito. Pá, lá está, eu desde que ando nos aviões, a cena de andar muito e de muita potência deixou de me interessar. E as motas, Yeah. até nas motas, sabes?
Tipo, um gajo, quando tive muito tempo moto, 600, uma 600, tive duas. hum, Tu tens tanta potência ali disponível e uma Sim, aceleração tão eu às vezes estúpida assusto-me. É que, ridículo. que tu ficas a pensar, tipo, eu não preciso disto num carro, já passei Yeah. por isso nas motas e há muita gente que pá, tu com 3 4 mil euros compras uma moto que acelera tanto como um Ferrari, tá a ver? Sim, E é uma experiência muito mais pura, estás a ver? Porque tu vais ali sim, livre, estás a ver? és tu e se correr mal és tu e a estrada. Completamente, Mais nada. completamente. E tu? Ok. Qual é que é o teu clássico? Pá, eu acho que tinha que ir para um Skyline Hakosuka. Ahm, pá, Santinho, acho que foi o primeiro Skyline a ser produzido. Epá, não sei. Primeiro eu tenho um grande amor por é muito carros lindo. japoneses. Uhum. Mas pá, aquele primeiro Skyline tem umas linhas fantásticas. E lá está, eu acho que aquilo em termos de potência deve ter tanta potência como o meu Civic, mas Yeah, who cares? a pausa que seria andar com aquilo e aparecer num evento ou onde quer que fosse. É, eu, sabes, eu fico tão, não é chateado, mas tipo, rio um bocado por dentro quando as pessoas tipo falam dos carros e a primeira cena que dizem é tipo a potência, tá a ver? 400 cavalos, 4xx, Ah, 3xx, 4xx, 3xx. 3xx com bilha. Para mim, os carros é tudo menos o. E depois, ainda por cima, isso é um valor bué relativo, que é peak power, tá a ver? E Sim, a maior parte das pessoas nem percebe como é que funciona uma curva de potência, etc. E não percebem que o peak power é só torque versus vezes as RPMs, tá a ver? sim. E tu hoje em dia vês muito isto com os carros novos, com motores pequenos e mais eficientes, que fazem 130, 140 cavalos, de um 1.0, 3 cilindros, tá a ver? Yeah. É, Eu por é, acaso já conduzi alguns carros novos, hum, e epá, eu às vezes fico espantado com a eficiência que existe em motores tão pequeninos. É uma coisa que me deixa mesmo. Porque são carros muito menos potentes do que o meu, do que o Civic, mas é pá, a forma como eles desenvolvem e se safam em subidas e a sair de curvas. mas isso tem uma coisa que o teu não tem, que é um turbo. Não, 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 não. Carros sem turbo. Sem turbo, Eu acho que sim. com menos cilindrada que o teu. Eu acho que são sem Hoje em turbo. dia os carros têm todos turbo. Então se calhar têm turbo. Tem, Tem, é capaz de ser essa a diferença. é o turbo. Os carros com turbo, depois eles se meterem ainda por cima o turbo a sair cedo, começam logo a desenvolver. O teu carro É um eh, pastelão de primeira. tem o VTEC, mas depois do VTEC Tem um Vitec assim, assim, não é bem. Não é o, não é não, bem? não é o Vitec a sério. Ou seja, o Vitec tem três estágios, que é às 2.500 rotações, às 3.500 e às 5.000. Posso estar um bocadinho enganado nestes valores, mas é qualquer coisa assim. Mais ou menos 7 mil, né? E, por exemplo, no caso do meu carro, aquilo que o Vitec faz é, até às 2.500 rotações, em terceira e quarta, o motor está a trabalhar com 4 válvulas fechadas, e a partir das 2.500 abre essas 4 válvulas e está a funcionar a full power. E depois, supostamente, às 3.500 e depois às 5.000, existe ali um ganho de potência que, pronto, aí é o VTEC a funcionar. Mas no caso do VTI, eu sei que isto funciona um bocadinho diferente. Tanto que muita gente diz que o meu carro tem um VTEC económico, não é o VTEC a sério. Tanto que nas especificações diz que é um Civic VTEC-E, não é um VTEC só. Não sei, eu não percebo o suficiente para estar aqui a Ok, dizer muito mais, mas é ok, basicamente pode ser isso. que o pessoal depois nos esclareça. Eu Yeah. também não sou propriamente entendido em VTEC, Eu sei que o mas meu VTEC é para consumos, enquanto que o VTEC a sério é sei lá, para andar até não dar mais, até às 7.500 rotações e a tecnologia é a mesma, aquilo é uma tecnologia de, variação de tempo de, de. de abertura das válvulas. Exatamente, sim. E basicamente aquilo com uma rotação maior vai deixar as válvulas abertas mais tempo, e vai deixar entrar uma mais mistura que vai dar um maior bang, basicamente. Yeah, Tipo, isto não yeah. é. Tecnicamente tens que perceber engenharia para o fazer, mas é isto: tipo, mais ar, mais gasolina, mais bang. Sim, Um, e tens sempre isso, epá, mas os motores atmosféricos são sempre um bocadinho mais mortos a baixa rotação.
Mas tu tens lá os 105, quantos cavalos? 120 tem o teu carro. Tem 115, supostamente. Já há de ter um bocado menos, mas saiu com 115. 114, 113, não sei. Pronto, eles vão estar lá, estás a ver? Tipo, só que vão estar no peak power, estás a ver? Sim. Que é quando tu tens um torque, um bom torque com uma rotação certa, que Sim. uma coisa vez a outra vai dar essa Sim, potência. sim. Eu acho que a peak power naquele carro é atingida às 4.750 Normalmente rotações. é alto, estás a ver? Yeah. Então até lá tu podes ter um pouco torque, então vai parecer meio morto, mas não quer dizer que não tenhas aquele regime, e é assim que Sim, funciona a sim, sim. VTEC, precisamente para teres E eu digo os que é dois meio regimes. morto, mas eu divirto-me imenso a conduzir aquele carro. Yeah, Aquilo yeah. não é, lá está, não é preciso ter 300 cavalos num carro para ser um carro divertido ou ser um carro interessante de se Sim, conduzir. completamente. Bem, Orse, olha, foi fixe. Vamos terminar aqui o episódio. Acho que foi uma boa conversa sobre o que é um clássico e o que é um futuro. Até falámos nos futuros clássicos e nos carros futuros, etc. Eu sou o Driver Eu sou o Worst. e isto foi mais agora sim, mais Não Me Gamem o Autorádio. Até à próxima. Vemo-nos na estrada.